Sabe aquela sensação de ter várias dívidas e simplesmente não saber por onde começar? Fica uma paralisia, né? Pois bem, esta análise é exatamente para a gente desvendar isso. Vamos mergulhar nos dois métodos mais famosos para quitar dívidas, o bola de neve e o avalanche. E a pergunta que não quer calar é: qual deles é de fato mais rápido? E mais importante, como é que a gente dá o primeiro passo para sair do vermelho? E olha, começar é para ontem. Dá uma olhada nesse dado. Uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostrou que o endividamento tem um custo que vai muito além do financeiro. Para 82% das pessoas com dívidas, isso afeta diretamente a saúde, seja física ou mental. Ou seja, essa batalha contra as dívidas é também uma luta pelo nosso bem-estar. Essa é a pergunta que trava tudo, não é mesmo? Quando a gente deve para o cartão, para o banco, para a financeira do carro, a sensação de estar soterrado é real. É muito fácil se sentir perdido sem saber qual incêndio apagar primeiro. O nosso objetivo aqui é justamente esse: trazer um mapa, uma clareza para essa situação. Ok, então vamos organizar a casa. Para lidar com esse caos, existem duas estratégias principais que todo mundo que fala de finanças pessoais comenta. Pense nelas como se fossem dois generais, sabe? Cada um com uma tática completamente diferente para vencer a mesma guerra. De um lado, a gente tem o método bola de neve. Aqui, o jogo é totalmente emocional. O objetivo é conseguir vitórias rápidas, uma atrás da outra, para manter a motivação lá em cima. Do outro lado, o método avalanche. Esse aqui é matemática pura. A lógica é simples: atacar onde dói mais no bolso, que são os juros altos. Vamos ver como a bola de neve funciona na prática. O primeiro passo é esquecer os juros por um momento e listar todas as dívidas da menor para a maior em valor. Depois, você mantém o pagamento mínimo em todas elas, para não arrumar mais problema. Aí, qualquer dinheiro extra que sobrar, você joga todo ele na dívida que está no topo da lista, a menorzinha. Assim que ela for quitada, aí que a mágica acontece. Todo aquele valor que era pago nela é somado ao pagamento da próxima dívida. O pagamento vai crescendo como uma bola de neve. Agora, o avalanche. A lógica de juntar os pagamentos é a mesma, mas a ordem do ataque é outra. Aqui, a lista é organizada pela taxa de juros, da mais alta para a mais baixa. O dinheiro extra vai todo para a dívida mais cara, aquela que está comendo o seu dinheiro mais rápido. Assim que ela acaba, o valor total do pagamento dela vai para a segunda mais cara, e por aí vai. É a estratégia do custo-benefício total. Matematicamente falando, o avalanche parece ser o campeão indiscutível, certo? Afinal, paga-se menos juros. Mas a vida real não acontece numa planilha do Excel. E agora que a gente vai entender por que a estratégia que parece mais lenta, na prática muitas vezes acaba ganhando essa corrida. O grande defensor do método bola de neve, o Dave Ramsey, construiu toda a filosofia dele em cima dessa frase. A ideia é a seguinte: se o problema do endividamento fosse só matemática, as pessoas nem teriam se endividado para começo de conversa. Então, a solução precisa atacar o comportamento. E isso não é só uma opinião, não. A ciência foi lá investigar. Pesquisadores de universidades super conceituadas analisaram dados de milhares de pessoas para ver o que realmente dava resultado no mundo real. Foi um verdadeiro confronto entre a lógica dos números e a psicologia humana. E a conclusão foi, no mínimo, surpreendente. A pesquisa mostrou que uma abordagem focada, como a do método bola de neve, ajudou as pessoas a quitarem o total de suas dívidas cerca de 15% mais rápido. É isso mesmo, na prática, o método que parece mais lento, na verdade, acelerou o processo para muita gente. Mas como assim? Como isso é possível? A resposta está no nosso cérebro. Quitar uma dívida, mesmo que seja pequenininha, dá uma sensação de vitória rápida, de algo concreto. Isso já diminui a sobrecarga mental, porque agora tem uma conta a menos para se preocupar. Encerrar um contrato libera a dopamina, que é aquele neurotransmissor da recompensa, e isso dá um gás danado para continuar. Cada pequeno sucesso cria um impulso, um embalo para a gente atacar a próxima dívida com mais força ainda. Certo, a psicologia é poderosa, a gente entendeu. Mas e o dinheiro, o bolso? Vamos agora colocar os dois métodos lado a lado numa simulação puramente matemática para entender exatamente o que se ganha e o que se perde em reais com cada escolha. É fundamental entender este ponto. No papel, na frieza dos números, o método avalanche sempre vai ser o campeão em economia de juros. Ele foi feito para isso, para minimizar o custo total da dívida. A grande questão é, de quanto é essa economia na prática? Vamos olhar essa simulação. Com um conjunto de dívidas bem comum, o método avalanche quita tudo um mês antes e, no final, economiza R$ 435 em juros. Para muita gente, essa diferença pode não ser tão grande assim.
Dá para pensar que esses R$ 435 a mais são como o preço de um seguro contra a desistência, sabe? Uma garantia de motivação que o método Bola de Neve oferece. Com tudo isso na mesa, a pergunta final continua. Afinal, qual é o método certo para cada pessoa? A resposta depende basicamente de duas coisas: do perfil de cada um e de um detalhe muito, mas muito importante do nosso país. E é aqui que a conversa muda de patamar. No Brasil, a gente não está falando de juros de 20% ao ano como nos exemplos americanos. Aqui, o rotativo do cartão de crédito ou o cheque especial podem ter juros que transformam uma dívida pequena num monstro financeiro em pouquíssimo tempo. E isso, claro, muda completamente o cálculo de risco. Olha só a diferença. Enquanto o empréstimo consignado tem juros que dá para administrar, o rotativo do cartão é uma emergência financeira declarada. Tentar usar o método bola de neve numa dívida pequena, enquanto uma dívida de cartão com juros de 15% ao mês cresce sem controle, é o mesmo que tentar enxugar o chão com a torneira aberta. Não faz o menor sentido. Então, a grande sacada é esta. Para quem se sente sem rumo, sobrecarregado, o método bola de neve pode ser aquela faísca para começar. Para quem é mais disciplinado, focado nos números, o avalanche é a escolha lógica. Mas, na nossa realidade brasileira, a abordagem híbrida costuma ser a mais inteligente. Use a lógica do avalanche para apagar o incêndio dos juros absurdos primeiro. Depois que o sangramento parar, aí sim, escolha o método que mais combina com a sua personalidade para quitar o resto das dívidas. No final das contas, o debate entre bola de neve e avalanche acaba sendo secundário. O verdadeiro inimigo aqui é a paralisia, é não fazer nada. O maior risco não é escolher o plano errado, é não ter plano nenhum. Então, o primeiro passo não é nem escolher um método, mas sim tomar uma atitude. Hoje, agora, liste todas as suas dívidas. Transforme aquele caos de números na cabeça em um mapa claro. Porque a jornada para sair do vermelho não começa com um método perfeito. Ela começa com um único e corajoso passo.